Quando a gente fala hoje, e foi muito bem levantado pelo Dr. Raul, a respeito de que a nossa realidade mudou, a nossa realidade na comunicação mudou. Na nossa comunicação interpessoal, ele falou dados importantíssimos de humanização. Nós vamos falar um pouco de quando o médico, a médica, passou a ter uma reputação diminuída em relação ao paciente. Quando isso aconteceu? Foi com o advento da entrada do modo produtivo que os planos de saúde ofereciam. Então, enquanto antes a gente... Fantástico, Raul, falar de... Eu não sabia disso, que o homeopata não é processado, porque ele fica 1h30 com o paciente. Mas, Marco, não dá para ficar 1h30 com o paciente. Daria, porque a gente poderia ter meios de valorização disso. E por que a gente não tem isso? Porque nós não temos uma linha de comunicação institucional. Enquanto nós estamos muito preocupados em nos elevarmos tecnicamente, nós não estamos vendo uma prioridade no sentido do que a gente passa para o público, como a gente educa esse público. Só que antes do evento das redes sociais, a gente tinha um monopólio de comunicação dos grandes veículos. Então, se você tinha dinheiro para pagar uma boa assessoria de imprensa, você poderia estar se comunicando da forma que você quisesse. Hoje, isso não existe mais. Mais importante ainda foi outro dado que o Dr. Raul falou a respeito da penetração da informação em função da nova via de comunicação que está se baseando no smartphone. Então, se antigamente, até pouco tempo atrás, o alcance da população, o alcance que você tinha pela população, pelo smartphone, era 50% da população. Hoje isso mudou completamente, porque antes os veículos de comunicação tradicionais, que respeitavam a era de comunicação institucional, que pode ser absolutamente bem representada pela propaganda na novela, que entrava e dizia compre, 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 compre. Hoje nós estamos numa época completamente diferente do padrão de comunicação, que eles chamam hoje nos Estados Unidos de Human Error Brands, que são as marcas que privilegiam a troca de informação com o seu consumidor. Muito bem. Então, qual é o nosso contexto? Aqui a gente falou coisas assim que são sensacionais. Por exemplo, a nossa renda per capita vai aumentar em 100% nos próximos 10 anos. Muito obrigado, ministro, por ter nos colocado isso. Isso é uma excelente perspectiva. Por outro lado, foi dito que em 2012 a gente tinha um pico de 1.800.000 cirurgias plásticas realizadas. Mas nós estamos falando de uma classe B e C que corresponde a 108 milhões de pessoas. Então vocês não acham que existe uma disparidade? Ou seja, o nosso mercado poderia estar muito mais bem aquecido em função disso. Porque nós temos uma classe média que minimamente é composta por pelo menos 50 milhões de pessoas. Isso é um dado muito importante. Por quê? Porque nos leva ao entendimento de uma nova perspectiva de mercado. As pessoas querem ser o quê? Vendedores de procedimentos ancilares? Ou a gente aqui, eu não estou tirando a validade do procedimento ancilar. Eu acho que ele é fundamental na manutenção do paciente, em fazê-lo continuar circulando no seu consultório, mas a gente tem que privilegiar a comunicação. Eu, esse ano, no ano que vem, eu faço 30 anos de formado. Eu tirei o meu título de especialista, aliás, muito agradecido ao nível, porque foi ele em Belo Horizonte em 1994,
que falou: parabéns, você está aprovado. Desde 1994, eu nunca sofri uma ação judicial. Nunca, nada, zero. Tive complicações? Óbvio que tive. E por que a troco de que eu reputo isso? Exatamente pela minha capacidade de comunicação. Eu venho de uma época, em 1982, 83, eu estava na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu bati a cabeça na parede, falei: vou ser cirurgião plástico, e larguei e fui fazer Santa Casa. Enfim, dentro dessa perspectiva, em 1982, 83, o que estava se cultivando com uma força muito grande no Brasil era a ascensão dos serviços e da qualidade de atendimento. Então, eu já trouxe, eu era estagiário da Alcântara Machado, da Thompson, desde os 14 anos de idade. Eu sempre gostei muito de desenho publicitário, publicidade, enfim. Sempre achei, enfim, a comunicação sempre esteve presente, muito presente na minha vida. Então, eu acho que é uma situação muito importante que a gente tem que entender. Algumas pessoas tendem a dizer que cirurgia plástica não é uma coisa tão importante. Saiu um artigo no The Economist, em 2003, que ele... Bom, hoje o mercado da beleza, de uma forma geral, que pega a indústria cosmética, Avon. Um dia nós vamos dar uma palestra só falando sobre isso, da evolução do marketing da beleza. Os conceitos colocados em 2003 já determinavam que as pessoas que eram mais bonitas e que investiam em procedimentos para que elas se tornassem mais bonitas, tinham 30% a mais de salários e 40% a mais de chances de ascensão vertical intracorporativa. Então, vocês estão vendo que não se trata, a ponto de ser questionado nesse artigo do The Economist, se a beleza não deveria ser subsidiada pelo governo, porque ela realmente aumentava o incremento relacional das pessoas na cirurgia plástica, com relação à beleza, de uma forma geral. Muito bem. No Brasil, isso era outra estatística muito interessante. Quer dizer, a gente viu que no Brasil a gente tem um cirurgião para 50 mil pessoas. Foi isso, Lu? Não foi isso, Lúcio? Um cirurgião para 50 mil. Qual é o requerimento da Organização Mundial de Saúde para cirurgiões plásticos? Ele está relacionado a 1 para 140 mil habitantes. Por onde foi esse incremento? Através da evolução da cirurgia estética. Porque, por mais que as pessoas digam que é estética, ela é sempre reparadora. Ela é sempre reparadora. Então, eu tenho uma linha de comunicação com os meus pacientes que eu digo que todas as transformações externas, elas são frutos das transformações internas das pessoas. 1 para 41 mil. Exatamente, ficou mais alto do que nos Estados Unidos, né? Era 1 para 44 mil. Olha que dado interessante isso. Em 2017, agora, junto com o Cata, com o Alexandre Cataoca e o Célio de Oliveira, que aqui está, com a Isabel de Figueiredo, nós fizemos o nosso primeiro meeting, que falava exclusivamente de marketing médico. Isso foi muito interessante. Nós juntamos 100 pessoas e passamos a discutir essas perspectivas, assim, de como é que a gente vai evitar a invasão no nosso mercado, porque o cirurgião plástico, através do que o Lúcio falou magnanimamente, a gente tende a ser colocado no mesmo ritmo que o cirurgião geral chegou. Antes o cirurgião geral tinha uma excelente atividade. Hoje o que faz o cirurgião geral? Faz digestiva, ele ficou meio desconectado. Então, se a gente não tiver uma política institucional importante
planejada de educação da população, que elas entendam que nós temos uma formação, nós temos um requerimento estético que nos orienta, que o bom gosto está presente dentro de como a gente enxerga o ser humano, isso é um excelente diferencial. Por que a gente não tem utilizado tanto isso? Porque as pessoas falam de arte de uma forma piegas, não é uma condição que você consiga unir qualidade de vida. Daqui a pouco eu vou falar de estratégia de comunicação. Então, em 2017, a gente fez, esse foi o primeiro, como eu tenho muito relacionamento com publicitários, isso é uma coisa que eu gostaria muito de continuar a fazer, eu trouxe o Enio Mainardi, foi lá no Wagner Montenegro, tinha um economista fantástico, tinha a Adriana Gattermeier, que é uma coach corporativa em estratégias de comunicação não violenta, coisa que eu acabei trazendo para a minha cultura clínica. Comunicação produtiva e comunicação não violenta. Eu faço até assessment de personalidade, eu gosto muito de contorno corporal, então eu faço muita lipo e muita sequela de lipo. Então, dentro disso, eu coloquei até um assessment de personalidade para entender qual ia ser a linha de estresse na comunicação para poder controlar melhor esse paciente. Então, eu reputo a comunicação, tanto institucional quanto interpessoal, fundamentais no processo. Na verdade, Raul, por favor, me corrija se eu estiver errado, 80% das ações judiciais, elas ocorrem também pela falta de comunicação, pela falta de acolhimento das pessoas. E essa experiência do paciente, ela deve necessariamente ser completamente mapeada dentro da sua clínica. Como é que funciona? Como é que as pessoas se comunicam? Você tem que controlar esse processo, porque afinal de contas, a sua clínica, a sua prática médica, ela tem que ter a sua cara. É isso que vai fazer com que as pessoas se identifiquem com você. Os afins sempre vão confluir. Muito bem. Aí a gente teve, depois a gente teve no Rio de Janeiro, em 2017 nós fizemos 5 encontros, tivemos a Isabel de Figueiredo, ajudou muito a gente, o Célio foi falar de judicialização, e aí a gente fez em Goiânia, que foi bárbaro, foi uma situação muito particular, foi muito interessante, onde a gente conseguiu entender uma coisa, que os patrocinadores, eles estão muito preocupados com a maneira que a gente se comunica. Eles querem patrocinar ações que estejam ligadas a ações de humanização na comunicação. Humanização é tudo, não tem, qualquer coisa que você vá falar, educação corporativa é humanização, é como você consegue conversar, como você consegue controlar a sua equipe, é tudo humanização. Então hoje, eu tenho uma boa experiência, porque eu fiquei 3 anos lá no Einstein, dando treinamento corporativo para o Plantree, que é um dos principais órgãos certificadores de condutas de humanização e de comunicação e qualidade de atendimento. A qualidade de atendimento, a qualidade na comunicação, ela é tão importante quanto a técnica em si. Então nós precisamos desenvolver, o que nos leva a um questionamento importante em relação à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Qual é que vai ser, a nossa sociedade é uma sociedade eminentemente científica. A gente forma cientificamente. Agora, dentro dessa formação científica, nós precisamos abrir os nossos olhos para a maneira com que a gente se comunica. Porque a maneira que você vai conseguir se comunicar com o seu público, se utilizando necessariamente das redes sociais, vai ser determinante de como a gente consegue manter os limites da invasão na nossa especialidade.
Está tudo dentro da comunicação. Então, uma coordenação de comunicação, uma orientação de comunicação da nossa sociedade para os nossos associados, vai fazer com que a gente fale uma linguagem só. E falar uma linguagem só é fundamental para a gente conseguir montar uma linguagem uníssona, que vai chegar no ouvido da paciente. Muito bem. Depois o Cata e eu, a gente organizou esse Fórum Brasil de Publicidade e Propaganda Médica, que foi muito interessante, porque a ideia é debater exatamente uma coisa que o Cata vai falar aqui, a respeito, o antes e depois. Eu não concordo com o antes e depois. Eu acho que é o maior tiro no pé, porque a partir do momento que você se coloca com resultado de antes e depois, você corta toda uma cadeia de qualidade, de acolhimento, que o paciente necessita para fazer. Por que as pessoas querem operar com qualquer um de nós? Isso que a gente tem que se perguntar. Por que esse paciente vem fazer a cirurgia comigo? Por que ele vai gastar mais dinheiro comigo? O paciente sempre pode pagar mais. Por quê? Porque a gente tem que dar para ele a noção completa de acolhimento. Ele tem que entender que dentro de qualquer complicação, a gente vai estar do lado deles. É isso que tem que acontecer. Isso é o mais importante de tudo. Então, o antes e depois, ele coloca uma situação relâmpago do que foi e do que seria. As fotos não são padronizadas. Agora a gente chega num ponto que eu sempre pensei, sempre achei fundamental. Nós temos, sem dúvida, aqui no Brasil, nós temos 6.000 cirurgiãs e cirurgiões, 6, 7.000, da nossa sociedade, muito bem capacitados e que têm possibilidade de concorrer de forma completamente vencedora no turismo médico internacional. Então, se a nossa classe média, em função não preciso falar, né, de toda a condição econômica, de tudo que aconteceu, está achatada, buscar esses pacientes que querem sair, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, que têm $10.000 para pagar numa cirurgia que eles reputam ser barata, é uma excelente fonte de rendimento para nós. É uma excelente fonte de rendimento. Então, o turismo médico, ele tem que ser um dos maiores problemas que a gente tem um dos maiores problemas que a gente tem para que o Brasil não domine o mundo em termos agropecuários são as regulamentações de estandardizações. Não é fácil você exportar. E nós temos a ABNT hoje, que está completamente defasada. Então, a gente não exporta mais porque a gente não se encaixa. Ministro, por favor, o senhor me corrija se eu estiver errado. Eu estive agora no simpósio brasileiro da Associação Brasileira de Qualidade, onde se fala exatamente disso, de normas e estandardizações que poderiam fazer com que o Brasil se impulsionasse. Para a cirurgia plástica não tem nada disso. É um mercado absolutamente aberto que a gente poderia estar conquistando. Então, isso é uma questão de como é que a gente vai direcionar, em termos de especialidade, garantir o nosso pão de cada dia, porque eu gosto de operar, eu gosto de fazer lipoaspiração, eu quero operar. Quando eu vou fazer preenchimento, eu quero fazer com enxerto de gordura. Então, a gente precisa lutar no sentido de garantir aquilo que a gente faz de melhor. Falando um pouco sobre mercado, de onde veio essa tendência tão grande de ficar injetando ácido e etc.? Bom, nos anos 90, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os dermatologistas começaram a entrar com um argumento muito interessante, que acaba não sendo verdadeiro, porque quem indica um lifting precocemente sabe
da perpetuação desses resultados por muito tempo. Então acaba sendo muito melhor, as pessoas ficam mais naturais, a cirurgia fica... Não existe essas caras brancas e redondas que estão aparecendo hoje. Que isso, na minha opinião... Então deixa o dentista fazer sossegado. Ele nunca vai ter essa formação. E mais ainda, os caras que quiserem entrar e começarem a fazer isso, a judicialização vai cair neles da mesma forma. Porque tem muito advogado mesmo. E a gente precisa dar um jeito de dar seguimento. O que é certo, o que é errado. Muito bem. Então, a gente precisa ter algumas ações que eu acho que são importantes. Ações de proteção e sustentabilidade da especialidade. Isso está relacionado totalmente à nossa comunicação. Como é que a gente se comunica? Como é que a gente forma a opinião? Então, isso está totalmente direcionado a uma tendência que a gente deve assumir de liderança. Liderança na rede social. A melhor ferramenta para que você consiga exercer essa liderança é storytelling. É contar história, contar histórias de fatos da sua vida. As pessoas se ligam emocionalmente a isso de uma forma impressionante. É impressionante, isso dá resultado. Então você não precisa se posar como o melhor de todos, você precisa se posar simplesmente como o cara mais humano que esteja para dar atenção, porque afinal de contas o que as pessoas querem é a atenção. Redes sociais e mídia tradicional. Então, como eu já disse, o alcance dos veículos tradicionais, hoje, ele é igual ao das redes sociais. Então, você consegue uma abrangência. O que você tem que fazer? Agora, o problema da rede social é que não é aberta, você tem que comprar espaço. Mas essa compra de espaço para colocar um vídeo seu, para colocar a maneira com que você enxerga o mundo, é muito barato. Então você consegue, através de um bom planejamento, entrar com o principal fator que define vencer a concorrência, que é o marketing de conteúdo. Os grandes veículos, eles passaram a se adaptar. Então, o que eles fizeram? Eles passaram a interagir, todos os canais. Aliás, humanização, um dos aspectos interessantes da humanização é exatamente esse. As pessoas encaram um veículo, as pessoas encaram uma corporação como se elas estivessem falando com uma pessoa. E se essa pessoa não falar aquilo que a pessoa gostaria de... Não o que ela gostaria de ouvir, mas se ela falar de um modo que não seja atraente, a marca tem uma perda muito grande de rendimento. Muito bem. A gente tem algumas posturas que a gente acaba vendo. Tem a postura informativa, que é a gente falando, olha, a cirurgia de rosto, você faz assim, 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 leva... Todo mundo está cansado de saber, isso não é conteúdo. É um conteúdo que não vai te propagar. Por outro lado, ele atende, porque propaganda é regularidade e frequência. Se você tiver uma frequência muito grande, você se torna exaustivo. Se você tiver uma frequência onde você consiga impulsionar suas publicações, tipo 2 vezes, 3 vezes por semana, no máximo, você vai conseguir manter as pessoas falando no seu nome. Porque todos nós temos a nossa comunidade. E isso funciona exatamente como era no começo. Como é que todos nós começamos? Operando amigos, operando os nossos pacientes, operando, enfim. Dentro dessa linha de comunicação, ela acaba acontecendo da mesma forma. Quem são seus multiplicadores? São seus amigos diretos. Então isso funciona. Isso é bem interessante. Agora, dentro disso que a gente está vendo, que eles colocaram, nós vamos chegar no caos publicitário. O que a gente está vendo de horrores, isso vai aumentar muito. Isso vai aumentar muito. A exposição ao ridículo, tanto colocando casos ridículos, como colegas tendo posturas ridículas. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que quem impulsiona mais
Quem faz essa informação chegar? Se o tráfego de informação na rede social, ele é esse tráfego de informação que leva à hiperexposição, ao ridículo, a maneira com que as pessoas vão encarar a especialidade está relacionada a isso. Porque o imprint na mente das pessoas está totalmente relacionada com a maior quantidade de informação vigente. Por isso que é importante que a gente tenha posicionamentos de liderança. Porque quando você pega um colega que tem um bom posicionamento de liderança humano, esse colega consegue literalmente se desvencilhar desse mundo cão publicitário que está acontecendo hoje. O fato de você colocar antes e depois, você vai sempre chegar nessa linha de proporção de volume de cirurgia e preço, porque quem consome isso é classe C. E, de novo, classe B e classe C representam 108 milhões de pessoas no Brasil. Isso é muito importante, ou seja, nós temos um mercado absolutamente latente, que com a estratégia de comunicação correta, vai fazer com que a gente consiga ascender e perseverar e triunfar em relação a uma especialidade que realmente está tomando muitas pancadas. Então as pessoas estão lutando pelas classes, o que você vê na rede social é a luta pela classe C e D. É isso que está acontecendo. Se por um lado, muitos de nós não estamos nessa linha, por outro lado, esse volume de informação do mundo cão procurando essas cirurgias das classes C e D levam a um decréscimo da reputação da especialidade. Por isso é fundamental que a gente tenha uma linha mestre de comunicação. E é isso que eu falei, o imprint da marca da cirurgia plástica é dada pelo maior volume de tráfego do que acontece. Que é normalmente dirigida para o entendimento menos elaborado das classes C e D. Então, a gente tem que saber com quem a gente está falando, quem é o seu público-alvo, com quem você quer se comunicar e como ele entende a informação que você vai querer passar para ele. Muito bem. Isso vai levar, essa busca desenfreada pela classe C e D, fotos de antes e depois, vai levar a um aumento exponencial da judicialização. Isso vai acontecer. Isso vai, não tenha dúvida, já está acontecendo. Muito bem. Então, agora falando só um pouquinho das armadilhas das imagens corporativas. Então, vocês veem um lado dessa paciente, que é um lado normal, e o outro lado tem o tratamento que chama-se pós-produção, é o tal do Photoshop. Isso, o Cata vai falar com a gente daqui a pouco, passa a ser uma promessa de resultado tremenda, tremenda. E faz com que a classe dos magistrados, vejam que importante isso, faz com que a classe do magistrado tenha uma ideia completamente equivocada de tudo que a gente faz no país. Então, eu não concordo com o antes e depois, embora nós devamos procurar medidas regulatórias que nos possibilitem buscar o turismo médico no Brasil. Porque isso é ouro, isso é completamente latente no Brasil. Então, desenvolver os serviços de concierge, nós estamos falando de mercado. Nós estamos falando de mercado. Então, qual é o mercado que eu quero? Como é que eu vou me projetar? Né? Precisamos de uma linha de orientação institucional que nos ajude e nos oriente a desenvolver essas capacitações. Então, a ética é sempre gênero de primeira necessidade. Eu lembro em 1990, antes até, um dia que eu estava assistindo uma cirurgia do mestre, do Barude, e ele falava, meu filho, um dia a coisa vai ficar tão ruim,
que o médico ético vai ser realmente o gênero de primeira necessidade, vai ser muito difícil de combatê-lo. E nós temos muito isso nas nossas mãos. Cultivando o oásis. Qual é o nosso oásis? Que as pessoas entendam que a gente se importa com a humanização, que a nossa qualidade de atendimento tem uma dedicação fundamental do ponto de vista de como a gente quer realmente acolher e fazer com que, como a gente passa o nosso desejo de fazer com que as pessoas melhorem. É isso que vai nos tirar dessa situação. Não é ficar descrevendo cirurgia, não é ficar colocando antes e depois. As pessoas precisam se identificar, e cada um de nós temos pontos fundamentais para que a gente gere essa identificação. O marketing de conteúdo é a ferramenta fundamental no planeta, desde que a gente passou a interagir com as pessoas. Então ninguém mais quer saber de uma propaganda compre, 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 compre. Ela quer dizer, olha, se eu comprar, o que vai acontecer, por que eu tenho que comprar? Hoje as pessoas interagem. No marketing de conteúdo. E os processos de liderança, storytelling no marketing institucional. Eu tenho um workshop bem interessante de storytelling que te ajuda a se posicionar. O vídeo não adianta, o vídeo é a ferramenta definitiva. Quem achar que não, vai estar de fora, você tem que aprender a fazer um vídeo bem feito, curto, que faça com que as pessoas queiram estar perto de você. Essa é o Ultimate Tool, não tenha dúvida nenhuma. Adaptação ao conceito vigente da transição. Então, se antes a gente tinha comunicação institucional, que era compre, 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 eu sou o bonzão e etc., hoje você tem que acolher as pessoas. Esse acolhimento de uma pergunta, gerenciamento de crise, desenvolvimento humano. O que é desenvolvimento humano? É vocês fazerem cursos efetivamente de gerenciamento de crises, de comunicação interpessoal. Isso é fundamental para que vocês consigam ter mais paz. Então, mantenham-se firmes, ninguém precisa ficar desesperado em relação ao que os maus colegas estão fazendo, desde que a gente tenha uma postura absolutamente producente em relação a isso. Esse é um exemplo de uma das lives que eu gosto de fazer, uma vez por semana e etc. Eu sempre entro num ponto, e eu não estou falando que eu sou melhor tecnicamente do que ninguém, eu estou falando para as pessoas como eu faço para acolhê-las quando o circo pega fogo. Isso me deu, essa live especificamente, foi muito interessante em termos de conversão de audiência em pacientes. Então, o que a gente está fazendo hoje é construir audiência. O outro passo é transformar essa audiência em pacientes. Muito bem. Então, eu vou terminar com essa frase que sempre me norteou. Eu aprendi isso, eu fiz 2 anos de Rádio Jovem Pan como DJ, sempre gostei. Eu nunca falei de cirurgia plástica, foi a época que eu mais operei na minha vida. As pessoas queriam ir lá para ver, quando eu ia numa festa. Começou como um hobby e foi uma experiência de vida fantástica. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E isso nunca vai mudar. Então, dentro das redes sociais, dentro dos nossos planejamentos de comunicação, sempre pensem nisso. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Gente, muito obrigado.